pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, para a gente falar sobre um tema que eu acredito que vai ser muito interessante para você. Vamos falar um pouco sobre rótulos, né? Eu, enquanto dona de casa e principalmente nesse tempo, né, em que a gente busca sempre uma alimentação um pouco mais saudável, me pego sempre no supermercado virando as embalagens para observar os rótulos. E nos rótulos, ao passar do tempo, eu tenho descoberto muitas coisas, mas isso não vem ao caso aqui. Mas eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso. Quando a gente fala sobre rótulos, a gente pode falar tanta coisa, né? Tanta coisa pode vir à nossa cabeça e eu não quero falar sobre rótulos de alimentos. Como eu já falei, eu quero falar sobre os rótulos que colocam sobre nós ao longo da nossa vida. E, a princípio, nós vamos tentar dividir aí essa reflexão em duas partes. Nós vamos falar um pouquinho sobre os rótulos que nós recebemos ao longo da nossa vida e depois, numa segunda parte, nós estaremos falando sobre os rótulos autoimpostos. Fique com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar dessa palavra e talvez você identifique algumas situações aí na tua vida. Bom, eu quero, para basear essa nossa reflexão, eu quero colocar para vocês lá em 2 Coríntios 3,18, eu quero estar lendo esse texto com vocês, né? A palavra do Senhor diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse texto aqui fala de santificação e a gente sabe que santificação é um processo. E a gente alcança isso somente vivendo junto com o Senhor. Desde que nos convertemos, a própria imagem e semelhança do Senhor, ela é cada vez mais sendo transformada, sendo convertida nas nossas vidas, né? O próprio Espírito Santo vai nos convertendo cada dia mais e mais, e essa transformação vai nos levando a um nível de vida cada vez mais aprofundado, cada vez mais perto do Senhor. E esse é o objetivo, para que quando a gente venha realmente fazer isso com o que Paulo está dizendo aqui, quando a gente possa contemplar, né, como em espelho, nós possamos ver a glória do Senhor refletindo em nós. E esse processo, como eu falei no primeiro vídeo, vocês vão se lembrar, né, ele é algo que é constante nas nossas vidas. Nós somos uma obra em andamento. Pois bem, eu não quero me aprofundar muito nesse texto, mas eu quero usá-lo como base para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Eu tenho certeza que você já viu aí, você que participa muito das redes sociais, né, uma brincadeira nova que o povo está lançando aí, né? Coloca o nome da pessoa e faz a pergunta, né? Eu até anotei aqui. Vou botar o meu nome, tá? Para vocês poderem lembrar bem aí. Eu tenho certeza que vocês vão fazendo aí, vão linkar o que eu estou falando. Milene? Que Milene? O que você diria de mim? Né? De repente você pode dizer, Milene, a ministra de louvor. Milene, esposa do pastor Daniel. Milene, a mãe do Daniel e da Giovana. Milene, Milene, as pessoas que me conhecem lá fora, sim, estudante de pós-graduação. E o que as pessoas dizem de você? E é interessante essa brincadeira que as pessoas estão lançando, porque eu estava observando, estava olhando nas minhas redes sociais e falei, o pessoal só coloca coisa boa, né? Fulano, olha quanto fulano é legal, fulano, maravilhosa, né? Eu vi algumas redes sociais. Fulaninha maravilhosa, não, ela é isso, ela é aquilo, só coisas boas. Quem nos dera, né, pessoal, que as coisas fossem sempre assim, que as pessoas sempre tivessem coisas boas para falar de nós. Mas a verdade é que ao longo desse processo que nós vamos vivendo, as pessoas vão nos impondo determinados tipos de rótulos. E é aí que eu quero me aprofundar um pouquinho com vocês, né? Falar de uma forma leve, como a gente tem buscado fazer aqui, mas levar você esse entendimento. Esses rótulos que são nos colocados desde que nós nascemos, muitas das vezes pelos nossos pais, verdade seja dita, né? Também pelos parentes mais próximos, ou quem é o caçula, ouve já desde pequeno determinadas situações da boca dos próprios irmãos. Quantos rótulos nós vamos recebendo ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, e que lá na frente vão nos levar a situações mal resolvidas. Bom, eu costumo dizer, e eu já disse muito isso na classe dos jovens, inclusive, dando aula para eles na igreja, que a infância é uma parte da vida onde a gente passa o resto da vida tentando resolver. Talvez você esteja aí se identificando com isso. E isso não é particular, peculiar seu, é de todos nós, de todo ser humano.
Porque a verdade, quem nos dera se nós tivéssemos uma infância toda pautada ali certinha, redondinha, sem nenhum tipo de situação errada. Quem nos dera isso acontecer. Mas nós, seres humanos, nós agimos sempre, muitas das vezes, querendo fazer o bem, mas errando, tropeçando. E com os nossos pais, com os nossos irmãos, com aqueles que nos são próximos, não é diferente, não foi diferente. E nesses julgamentos ou nesses rótulos, né, eles sempre, muitas das vezes, erram. E erram na nossa concepção, erram no que pensam da gente, erram naquilo que já predeterminam a nosso respeito. E ao invés da gente abandonar aquela bagagem, a gente arrasta essa bagagem por longos anos. E aí chega lá na frente uma situação mal resolvida, algo que você talvez não consiga identificar propriamente dito, você às vezes precisa rememorar e trazer a lembrança e colocar diante do Senhor, quem sabe perdoar, quem sabe ressignificar, como a gente tem ouvido falar muito hoje em dia, né? Para poder ter uma vida realmente equilibrada, uma vida que preze por essa santificação, pela busca, né, dessa perfeição em Cristo, porque nele nós somos perfeitos, nele podemos ser perfeitos. O Senhor, ele nos concede isso. E somente com o Senhor, porque em nós mesmos jamais seríamos. E a gente precisa começar a abandonar isso. Quantos de nós já não ouviu? Meu Deus, mas que menina gulosa! Meu Deus, mas por que sentar desse jeito? Ela só senta de perna aberta. Meu Deus, mas por que se comportar desse jeito? E aí a gente vai ouvindo, vai ouvindo. Poxa, mas fulano, como você fala alto? Você fala alto demais, você ri alto demais. Por que você faz isso? Quantas das vezes a gente fala, né? E eu estou dizendo isso também de mim mesma, tá? Às vezes a gente fala para os filhos quando são pequenos, né? Para com isso, você vai me fazer passar vergonha. Cala a boca, não fala em público. Quando nós estivermos reunidos, você não fala. Criança não fala em reunião de adulto. E quantas coisas a gente foi colocando e talvez até reproduzindo daquilo que a gente ouviu dos nossos pais, não é verdade? E aí os nossos filhos nos fazem aquela famosa pergunta, mas por quê? E a gente diz, por que não? Né? E essa explicação não é nem tão bem apresentada assim, a gente não consegue, né, nem falar isso exatamente, explicar isso para os nossos filhos, e aí eles reproduzem de novo. E aí de novo, de novo, de novo, e passam-se gerações. E a gente vai cada vez mais fechando, ou quem sabe trazendo traumas sobre a vida de pessoas. Traumas, sim. Talvez você pergunte, mas será que isso não é pesado? Não. Eu digo para você que traumas são desenvolvidos em algumas vidas, pessoas que não conseguiram realmente abandonar esses rótulos lá na infância, não conseguiram ressignificar ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, não se permitiram esse processo de aperfeiçoamento do Espírito Santo e não conseguem mais se olhar no espelho, se olhar à luz da palavra de Deus e enxergar em si mesmos a imagem e semelhança de Cristo. Ora, a palavra de Deus diz que nós somos amados, somos justificados, que nós somos por Ele cada dia mais transformados. Quanto mais a palavra diz a meu respeito, precisamos entender que somos o que a palavra diz que nós somos. E é isso que nós precisamos buscar. Nele nós somos mais que vencedores, somos capazes. Nele nós recebemos, somos habilitados, recebemos capacitação para avançar, para conquistar. Tantas coisas o Senhor tem nos feito, não éramos nada, hoje podemos ser com Ele. O Senhor nos tirou de um lamaçal, de um monturo de lixo, diz a palavra do Senhor, e nos fez assentar com príncipes e princesas de um reino inabalável. E a gente esquece disso. A gente proclama, mas a gente esquece disso. Por quê? Porque a gente abrigou os rótulos que nos foram determinados ao longo da nossa caminhada. Então, meu querido, minha querida, você que me vê agora nesse momento, quando perguntarem assim, vou dizer alguns nomes, Daniel? Que Daniel? O que você poderia dizer? O que você poderia dizer de si mesmo? O que você poderia dizer daquilo que dizem a teu respeito? Será que realmente o que dizem a teu respeito confere com o que você é? Será que é assim que você se enxerga? Que nessa jornada, nessa caminhada, você possa buscar entender isso. Que você possa buscar, à luz da palavra, se entender e se compreender dessa forma. Há um versículo na palavra do Senhor, e eu quero usar ele na segunda parte, mas eu vou falar ele agora. A palavra do Senhor diz que assim como a gente
pensa, assim a gente é. Interessante, né? Fica lá em Provérbios esse versículo. Quando a gente concebe no nosso pensamento, automaticamente isso gera um sentimento em nós, e isso transforma o nosso exterior. E a gente acaba realmente dando vazão àquilo que a gente acumulou, aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente concebeu na nossa mente. O que você pensa de você? É uma parte, como eu falei, da próxima etapa que nós estaremos conversando. Mas para que você já entenda que tudo aquilo que você vem recebendo ao longo do tempo, ao longo da sua jornada até aqui, é parte de quem você é hoje. E você vai ser aquilo que você deseja ser à luz da palavra, ou você vai ser aquilo que as pessoas dizem a seu respeito? Eu sei que é importante, a gente para pensar muitas das vezes, né? Mas espera aí, eu tenho que me perdoe até o termo assim um pouco mais simplório, mas eu preciso ficar bem na fita, né? Eu preciso estar bem diante das pessoas, eu preciso ser alguém que as pessoas olhem e admirem. Mas será que essa busca por aceitação não é aquela autoestima que deveria estar em acordo, em consonância com a palavra, e ela não está, e será que ela está baixa? Será que esse tipo de situação que nós temos abrigado nos nossos corações não é um alertazinho, um sinal vermelho de que a gente precisa começar a tirar esses rótulos que não fazem parte de nós? Já viu aquele post-it que a gente usa muito para colocar nas nossas agendas, nas nossas geladeiras, e que para a gente lembrar de determinados lembretes? Pois é, parece que ao longo da nossa vida as pessoas foram nos colando esses post-its, sabe? E a gente foi assimilando aquilo ali com a maior facilidade. Gorda, magra, cabelo curto, cabelo ruim, cabelo isso, cabelo aquilo, cabelo branco, dentuça, magrela, canela fina. Será quantas coisas que foram colando em nós? Ah, fulana é soberba, ou então fulana é simples demais, né? Será quantas coisas foram colando em nós ao longo do tempo e nós fomos aceitando? Então eu te convido nesse momento, vamos começar a tirar esses post-its que colocaram em nós? Vamos começar a tirar esses rótulos e nos enxergarmos à luz da palavra de Deus? Porque você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Tome posse disso nesse momento, né? E eu gostaria de deixar apenas umas pequenas dicas para você. Aprenda a lidar e a identificar as suas emoções, isso é muito importante. Se você conseguir identificar essas emoções, como você fica diante dessas situações, você vai conseguir, volto a dizer, à luz da palavra, buscar um equilíbrio, buscar aquilo que a palavra diz a seu respeito. Nós somos aquilo que o nosso Deus diz a nosso respeito. Ora, é simples, vou te ensinar uma prática aqui que eu aprendi há um tempo atrás e eu quero passar para você. A Bíblia diz que eu sou, vamos dizer assim, deixa eu procurar um adjetivo. A Bíblia diz que eu não presto, por exemplo. A Bíblia diz que você não presta? A Bíblia não diz isso. Então, se a Bíblia não diz isso ao meu respeito, então eu não sou o que as pessoas podem dizer que eu sou. Ou melhor, o meu Pai Celestial disse que eu não presto. O Senhor diz isso ao nosso respeito? De maneira alguma. Então, certamente, isso aí é um argumento que você vai riscar, você vai anular do seu caderno, ok? É uma dica que eu deixo para você. Outra dica que eu deixo para você, procure recuperar a autoestima. E isso a gente tem como fazer de várias formas. Eu não estou aqui fazendo nada de coaching ou nada parecido, até porque eu não tenho formação para isso, tá certo? Mas eu estou dizendo para você algo em que está na Bíblia. A imagem que você tem de você, o que você pensa de você, assim você é. Então pense coisas boas a seu respeito, pense qual é o seu potencial em Deus, o que Deus colocou nas suas mãos, o que Ele quer desenvolver a partir de você. Eu tenho certeza que se você buscar a luz da palavra de Deus e você se debruçar sobre esse assunto, muito mais o Espírito Santo terá a completar na sua vida a respeito disso. E por último, não menos importante, eu andei pesquisando um pouquinho sobre bullying. E muitas pessoas que sofreram bullying, que é um tipo também de situação na vida do ser humano, em que traz esses rótulos ao longo da caminhada, acabam fazendo com que essas pessoas fiquem fragilizadas emocionalmente pelo resto da sua vida.
E bullying nada mais significa de que aquele que é o valentão, o brigão ou um agressor. Quem sabe você sofreu algum tipo de agressão, algum tipo de situação. Gente, na minha época não tinha esse negócio de bullying. E eu sofri muito na escola, né? Vou contar uma aqui, mas vocês, por favor, riam aí do outro lado, não me digam que riram. Tô brincando, podem rir à vontade. Me chamavam de Gargamel. Eu passei isso na época da minha escola e quantas vezes todos nós tivemos apelidos, né? Apelidos chacotas, situações em que passamos vergonha. Nesse meu caso, rapidinho aqui para você saber o porquê, porque a minha mãe teve a brilhante ideia de comprar um sapato para mim, que na época ela não encontrou o tênis apropriado, que tinha que ser um tênis totalmente preto, né? E ela encontrou um tênis bico fino. Vocês já viram isso, gente? Nem hoje eu não encontro isso, um tênis de bico fino. Meu pai eterno. E aí minha mãe fez isso comigo. Claro, tentando fazer o melhor. Era um tênis de couro, um tênis de marca, mas era um tênis bico fino. Eu cheguei na escola, pronto, as pessoas olharam para mim e me apelidaram de Gargamel. Quem viu aí os desenhos da década de 90 vai lembrar do que eu estou falando. Quem não viu, depois bota lá no Dr. Google lá para vocês verem lá o que é Gargamel. E eu passei por isso, mas eu precisei, ao longo da minha caminhada, descartar isso, esse bullying, que é o chamado hoje, desses agressores. Eu precisei descartar isso, porque se eu carregasse essa bagagem ao longo da minha jornada até aqui, hoje, talvez a minha autoestima não estivesse como ela deve estar. Talvez ela estivesse lá no chão. Talvez ela estivesse numa situação em que me trouxesse situações não favoráveis no tempo da minha vida de hoje. Uma não aceitação, talvez, né, socialmente falando. Então é uma dica, só um exemplo para você entender que não é só você que passa por isso, todos nós passamos, mas no Senhor, na cruz de Cristo, nós podemos alcançar a vitória. Fica essa palavra para você nesse momento e não perca, na próxima semana nós estaremos falando sobre rótulos autoimpostos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente a você. Deus te abençoe. Até a próxima.